Olá pessoal, eu sou o Ivan Ginter e vamos conversar sobre o filme 1964, O Brasil entre Armas e Livros, que gerou tantas polêmicas, que foi tratado como um filme pró-ditadura, pró-tortura por jornalistas e por pseudo-celebridades, de modo que chegou a ser até vetado pelas salas de cinema que iriam exibi-lo, pelo Cinemark. Bem, eu assisti o filme que foi disponibilizado no YouTube e eu posso dizer que realmente não existe nenhuma apologia à ditadura ou à tortura ou qualquer tipo de absurdo que tenha acontecido no período do governo militar. É sem dúvida alguma um filme voltado para a direita. É um filme com críticas pesadas ao comunismo, a forma como a União Soviética impunha o seu poder e o seu domínio aos países satélites, impunha o seu domínio a outros países no globo, instaurando ditaduras e governando com mãos de ferro povos que não tinham opção além de se submeter. Então, sem dúvida que sim, é um filme com um viés mais à direita. Tudo que o Brasil Paralelo produz tem esse viés. Mas confundir um posicionamento de um grupo que faz os documentários com mentiras tendenciosas ou defesa da ditadura é, no mínimo, uma atitude desonesta das pessoas que tentam desqualificar o trabalho mostrado no documentário. Bem, acredito que o que mais deixa os esquerdistas incomodados com aquilo que o Brasil Paralelo produziu é o ódio que eles têm da narrativa que demonstra os dois lados da história. Porque para os comunas, né, para a turma da esquerda, é legal dizer que o Brasil estava bem, que estava tudo legal, e aí vieram os milico, deram paulada em todo mundo, implantaram o AI-5 e o Brasil virou um inferno. Mas não é bem assim. Na realidade, havia sim tentativa comunista de tomar o poder no Brasil. Havia uma iniciativa partindo da KGB, partindo de Moscou, para implantar o comunismo no Brasil, para levar o Brasil para a esfera de influência soviética. E não existe absolutamente nada de anormal nisso. Os países, as grandes potências, tentam sim aumentar suas zonas de influência, aumentar a sua esfera de controle. E na Guerra Fria foi o período na história em que isso mais foi exacerbado. Em todos os conflitos políticos no mundo, havia de um lado os dedinhos americanos e de outro lado as patinhas podres da União Soviética. E isso não é uma coisa que pode ser negada, mas para a narrativa comunista fica meio estranho dizer que havia uma conspiração dos comunistas para tomar o Brasil e para nos colocar sobre o julgo vermelho. Porque, para eles, seria legal dizer que Jango, né, o João Goulart, era um presidente bom, preocupado com o povo, quando na verdade ele era um bandido. Havia sido ministro na época do governo de Getúlio Vargas, era um trabalhista, ou seja, um verdadeiro fanático de esquerda, um socialista da pior espécie, que falava em reforma agrária, tentava enfeitar um discurso de roubo de propriedade, de destruição de direitos individuais, com todo aquele verniz igualitarista que nós bem conhecemos de gente tipo Lula, tipo Ciro Gomes, que na verdade estão só interessados em controlar a sua vida e botar a mão no seu bolso e o dedo você sabe aonde. Então, a verdade é que no período que antecedeu o golpe, que inclusive foi um golpe parlamentar, não um golpe militar, havia sim ameaça de ruptura institucional. O Brasil estava caminhando a passos largos para a barbárie. E o que aconteceu foi, de certa forma, necessário. Mas, de forma alguma, o documentário produzido pelo Brasil Paralelo tenta passar o pano para os militares e dizer que eles fizeram coisas boas, coisas, né, supimpas e bacanas. Não, o documentário é categórico em descrever como os militares erraram ao quebrar a confiança que havia sido depositada neles para fazer um governo de transição e fizeram um governo de 20 anos. O documentário deixa claro que psicopatas, que bandidos utilizaram a situação caótica, a situação em que havia o conflito entre guerrilheiros e militares para colocar seus
fetiches perversos em prática para fazer tortura, para maltratar inocentes, para fazer todo tipo de absurdidade. E isso não é algo que acontecia só do lado dos militares, de forma alguma. Os militares mataram umas 400 pessoas, sumiram com umas 400, e os guerrilheiros mataram pelo menos 120. Então é óbvio que pela assimetria de forças um lado ia matar mais o outro. Mas a verdade é que não conseguimos contar com precisão exata nem 1000 vítimas diretas desse conflito. Mas isso não é legal para a esquerda. A esquerda gosta de contar a narrativa de que eles eram coitadinhos lutando pela democracia, lutando pelo povo, e vieram lá os milicos que mataram milhares e milhares de pessoas. Quando eles se esquecem que onde acontece morticínio de milhões de pessoas é onde o comunismo acontece. É na União Soviética, é na Coreia do Norte, é em Cuba. São nesses lugares em que as pessoas morrem em cifras gigantescas. Naquelas cifras que tem mais de 4 zeros na hora de você contar. É nesse tipo de lugar que acontece massacre. É em lugar comunista. Mas o fato do documentário ser idôneo, do documentário ser honesto, ele não explica por que ele foi censurado nas salas de cinema. Eu nem gosto de usar a palavra censurado. Ele foi, na verdade, proibido, foi vetado pelo proprietário do cinema, que tem o seu direito de administrar a sua propriedade como ele bem entender. Mas por que um empresário iria se render à narrativa dos comunas para não passar o documentário, para não mostrar lá a verdade, um filme que simplesmente tinha o objetivo de passar a verdade? Por que o empresário decidiu vetar o filme? Porque ele deve ter visto que a narrativa estava colando, a narrativa de que era um filme pró-golpe, pró-ditadura. E o interessante é que existe uma parte da direita que ajudou nisso. Existe sim uma turminha na direita, que são aqueles incels, sabe? Aquele pessoal meio esquisito, que gosta do militarismo, que tem todo aquele fetiche homoerótico com farda, com pau de arara, com ditadura. E aí é uma coisa meio estranha, porque eles ficam nessa coisa do pau, da farda, o pau de arara. E são os carinhas que gostam de usar camisa regata, calça camuflada, coturno, vão juntos pro cinema. Uma coisa bem estranha que eles fazem. E aí eu consigo imaginar facilmente o dono do Cinemark olhando para a situação e falando: ó, peraí, tem essa turma aí pseudo-nazistinha, incel, meio esquisita, com essa homoerótica, né, indo no cinema, celebrando o golpe, porque eles colocaram a exibição do filme em uma agenda de celebração do golpe, numa agenda de celebração da ditadura, do Viva o Coronel Ustra e todo esse inferno que eles muito gostam. Mesmo que o filme não tenha nada a ver com celebração da ditadura, esse pessoal acabou levando essa imagem indesejável para o filme. E aí o empresário fez a decisão que talvez tenha lhe parecido conveniente, que é não associar a sua marca à turminha esquisita de proto-fascistinhas. Mas bem, se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe nas redes sociais e tudo mais. E não deixe de assistir o filme do Brasil Paralelo. É sem dúvida um dos melhores documentários já produzidos a respeito do regime militar, do golpe e de tudo que aconteceu na época. Então não deixe de assistir e recomendar a todos os seus amigos. Obrigado.